Vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 4, vamos ler a partir do verso 4. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Até aqui por enquanto. A gente está lendo Filipenses, né? A gente viu capítulo 1, quando Paulo fala ali que se alegra sempre quando se lembra deles e ora, e está sempre se lembrando dos filipenses. No verso 2 a gente falou sobre a justiça do evangelho, verso 3 a gente falou ali sobre a questão de viver essa justiça, né? E agora aqui no verso 4 ele está encerrando a carta, está ali nas últimas instruções para a igreja, e eu li a partir do verso 4, porque no verso 1, 2 e 3, ele está agradecendo, ele está falando com pessoas aqui, ele fala o nome de várias pessoas, de mulheres que ajudaram esse ministério. Essa igreja acontece por causa de mulheres. Lembra que eu falei lá no verso 1, no capítulo 1, eu falei de Lídia, que ela que abre as portas. Ela abre as portas não, ela força o apóstolo Paulo e os amigos dele que estão ali a virem para a casa dela. Ela insiste com eles, não, vocês vão ficar na minha casa sim. E insiste com eles, eles vão para lá, e ali começa a igreja começa por causa de mulheres ali em Filipos. E ele aqui está falando, ó, peço a Evódia, peço a Síntica, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e também a você, fiel companheiro. Então ele está sempre agradecendo e falando com pessoas. E aqui ele está nas últimas instruções aqui para a igreja, e ele fala de novo, da mesma forma que começou o capítulo 3 da semana passada. Ele fala aqui, ó, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Por que isso? Porque o mundo hoje procura alegria em todas as coisas. A gente está acompanhando as Olimpíadas, né? Acompanhando as Olimpíadas, e eu gosto de ver pelo menos os resultados, né? E a gente acompanha aqui, e essa semana tava o final da ginástica, e a Rebeca ganhou o ouro lá, né? E a gente estava assim, de manhã eu fui para a academia, quando eu voltei, a Monique estava aqui assim, ó, acabou de ganhar, e toda feliz, né? E a gente olha ali e se alegra, e a internet hoje tem um vasto material da vida de todo mundo, desse pessoal, né, que é famoso. Então já pegaram o vídeo dela novinha e mostrando a trajetória dela, e é uma alegria ver isso. Mas nem tudo é sobre alegria, sobre felicidade. O momento é alegre, mas o caminho até chegar lá não é. E eu vi uma reportagem dela, ela falando assim, eu acho que eu até comentei isso na semana passada, que ela fala assim, as pessoas falam que a minha vida foi triste. E ela fala, minha vida não foi triste, minha vida foi difícil, não foi triste. E aí ela conta, ela andava 2 horas a pé até chegar no ginásio para treinar. Aí ela fala assim, mas isso foi bom porque o meu irmão me levava. E meu irmão não conversava com ninguém. E no caminho a gente ia conversando, ele me contava piada, ele conversava comigo lá no ginásio. Ele me esperava, ele começou a pegar amizade com o pessoal lá, e a gente via ele conversando, ele foi melhorando essa questão de conversar com outras pessoas nesse caminho. Que ele fazia comigo 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então a gente vê a glória, né? A gente vê o ouro, mas a gente não vê o caminho, o que a pessoa passou até chegar ali. E da mesma forma a nossa vida também, porque as pessoas veem a gente, ou a gente na vitória ou a gente na derrota, mas não vê o caminho, o processo, o que nós passamos para chegar até ali. E eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo está falando sempre na carta dos Filipenses aqui, alegrem-se sempre. Aí outra vez digo, alegrem-se sempre. Lembra lá no capítulo 1 eu falei, ele fala assim, ó, eu me alegro toda vez que me lembro de vocês. Paulo está preso. Ele está preso, ele está na cadeia, ele está na prisão. Ele sabe que essa é a última prisão dele.
Ele está em Roma, preso em Roma. É a última cadeia dele. E Paulo já tem a noção disso. E ele está falando que se alegra toda vez que lembra desse povo. Então, qual a missão do Evangelho? Nos fazer lembrar de coisas boas. Lembra as boas memórias? Nos fazer lembrar de coisas boas. O que o profeta diz? Quero trazer à memória todas as coisas boas, aquilo que me dá esperança. Coisas boas, coisas alegres, felizes. Até falei do filme lá, como é que é? Das emoções lá, né? Não, quem domina a gente não são as emoções. Nós é que precisamos dominar as emoções. Então, assim, viver feliz demais, buscar sempre a felicidade, não é muito bom. Tem um podcast que saiu essa semana do Jesuscópio, do Divinamente, e um médico que fala só sobre isso, ele está falando, viver feliz demais é um sintoma de depressão. Uma pessoa que quer só viver feliz, porque ele está sempre buscando aquilo. Aí você vê a pessoa está só em alto astral. E a gente sabe que essas pessoas no quarto choram. A gente sabe que quando essa pessoa está sozinha, ela está sofrendo. E aí existe uma estatística de que todas as pessoas que dão cabo da própria vida, né, que tiram a própria vida, os últimos momentos delas são os melhores. E eu passei por isso. Um amigo meu, na sala de aula, a gente estava numa terça-feira na sala de aula, parecia que foi a despedida dele. Foi o dia assim, ele era um cara meio tímido, mas nesse dia ele brincou com todo mundo. Alto astral, a noite inteira na escola. Na terça, na quarta-feira ele não foi para aula, na quinta-feira eu cheguei na escola, não tinha ninguém, eu entrava na segunda aula. Não tinha ninguém na escola, encontrei a menina lá, falou, Ricardo, o Vitor Hugo tirou a própria vida. E aí eu corri, fui pra casa dele, tava todo mundo lá, e tirou a própria vida. A gente tava ali, primeiro colegial, eu acho, ele já tinha carro, era de menor, ele já tinha um carro. O pai dele deu um bar pra ele, um fliperama na época, né? Hoje em dia não existe mais essas coisas. O pai dele deu pra ele. Sabe? Então assim, para todo mundo a vida do cara era perfeita. Por que ele fez aquilo? Ninguém sabe. Ninguém sabe, foi um mistério. Porque ele estava em casa junto com o primo dele, jogando videogame. Ele se levantou, foi na cozinha, colocou veneno no leite e tomou. O primo dele ouviu o barulho dele caindo lá, chegou lá e estava nas últimas já. Foi assim. Então o cara estava alto astral até o último momento da vida dele. Sabe? Então, a questão de buscar a alegria sempre pode ser um sinal aí que a coisa está ruim. E a gente precisa observar isso na gente e quem está em volta da gente também. Então, um pouquinho de tristeza é bom. Um pouquinho de sofrimento é bom. Então, você imagina, igual, a gente vê um momento de glória. É ouro, mas o que a pessoa passou até aqui? Hoje teve a canoagem do Isaquias Queiroz. E aí, antes dele entrar ali, de começar a prova, o cara falou assim um pouco da trajetória dele. O cara sofreu queimadura no corpo com água quente quando criança. Ele foi sequestrado quando era criança, ele foi raptado. Ele teve um problema, teve que tirar um rim, ele não tem um rim. E o cara é campeão de canoagem, sabe? Então a gente vê a glória, a gente vê o bônus, mas a gente não vê o ônus ali. A gente não vê o preço que foi pago. E isso em nós também. É por isso que a gente não pode viver uma vida para mostrar para os outros. Sabe? A gente não pode querer fazer alguma coisa para que os outros vejam. Não, meu relacionamento tem que ser o melhor, porque todo mundo tem que me ver bem. A gente sabe que não é bem assim. Não, eu tenho que... O meu carro tem que estar sempre limpo. A minha casa tem que estar sempre bem arrumada. Por quê? Para os outros verem. E você, como que você tá? Um amigo meu, eu sempre, antes de ter filho, eu sempre tinha isso em mente, né? Eu ia na casa de uma prima minha, e ela tinha uma filha, a menina bagunçava tudo. E eu pensava, quando eu tiver um filho não vai ser assim não. Meu filho vai estar na rédea, na ordem, eu vou dar ordem, vai pegar os brinquedos no chão, vai...
Depois que eu tive filho, eu vi isso. Um amigo meu publicou uma vez, assim que começou Facebook, essas coisas, ele publicou lá uma casa arrumada, uma casa sem bagunça, uma casa sem graça. E na foto tinha uma criança brincando. E aí eu vi que era divertido a criança bagunçar. A bagunça da criança é divertida. A criança bagunceira não. Mas a bagunça da criança é divertida. Então a criança não quer brincar com os brinquedos dela. A criança quer brincar com as coisas que a gente mexe o dia todo. Quer brincar com a panela, quer brincar com o controle da TV, quer brincar com as nossas coisas que a gente usa para trabalhar. A criança acha que é brinquedo. Mas por quê? Porque ela tem em nós um exemplo. É por isso que o brinquedo da criança é um telefone. O brinquedo da criança é um caixa de supermercado. A gente não quer trabalhar no caixa de supermercado, mas a criança quer o brinquedo para ela brincar, né? Então, assim, essa questão de buscar a felicidade está em coisas que não são perfeitas. Não são perfeitas. A igreja em Filipe era perfeita? Não era. Mas Paulo se alegrava em ver a fé deles. Por quê? Porque eles batalhavam na fé. A igreja estava sempre crescendo. Aí o apóstolo Paulo, mesmo preso, qual era o consolo dele? Se lembrar daquele povo que ele pregou o evangelho. Porque a alegria do apóstolo Paulo não estava no sucesso da igreja. Não, estava em ver as pessoas buscando cada vez serem melhores. Não, ouvir da fé de vocês me dá esperança, traz alegria para mim. Sabe? Então, quão árduo é pregar o evangelho naquela época? Lembra que eu falei que uma viagem não era igual hoje? Hoje você vai lá, se você for para Israel e você pegar um barco hoje em Israel e ir até a ilha de Filipos, ir até Filipos, até a Grécia, até Roma, você vai demorar 2 dias para chegar lá. Hoje, naquela época não era assim. Os barcos não eram confortáveis, né? Não tinha lancha, não tinha navio, não tinha essas coisas. Não tinha avião, jato, não tinha essas coisas. Hoje é muito fácil. Hoje é muito simples fazer essas coisas. Eu imagino o apóstolo Paulo vivo hoje, ele pregaria o evangelho em todos os países do mundo. Ele faria isso do bolso dele. Muito mais fácil. Tem um casal que viajaram todos os países do mundo. Eles viajaram. Eles começaram como um hobby não, uma viagem que eles foram fazer, e aí viram que conseguia fazer isso de forma barata, e começaram a viajar muito, e as empresas entraram em contato com eles, rede social hoje. Entraram em contato e fizeram um desafio com eles. Vocês querem viajar todos os países do mundo? As empresas cobriram os valores, aí o Guinness Book foi lá, o livro dos recordes entrou em contato também, e eles bateram o recorde. O casal mais jovem do mundo a viajar a todos os países do mundo. Você acha que o apóstolo Paulo não ia fazer isso hoje? Entendeu? No mundo da época ele fez. Ele fez. Em 40 anos. Esse povo não tem 40 anos. Esse casal não tem 40 anos. Eles não tem. Em 10 anos eles fizeram isso aí. Acho que ela completou, acho que foi 30 anos agora, né? Então você imagina assim, a alegria do apóstolo Paulo não está na facilidade das coisas. A alegria dele está em ver o resultado das coisas. Mas ele sabe o processo. E qual o processo dele? Porque a gente está falando da alegria e do sucesso, mas a gente precisa prestar atenção onde o apóstolo Paulo está. Dentro da cadeia. E aí você imagina, você vai visitar alguém no leito hoje no hospital. Aí você sabe que a pessoa está nas últimas. E a pessoa olha para você e fala assim, alegre-se no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Se eu ver essa pessoa falando isso para você, sempre me lembro dessa reportagem lá, do repórter Record, do Celso Cabrini, o nome dele? Repórter, né? Roberto Cabrini. Roberto Cabrini. Tem um nome da série de reportagens que ele fez. E essa mulher ficou famosa. Lembra? A gente já falou disso aqui. Tem A Caminho da Eternidade. A Caminho da Eternidade. E ele entrevista a mulher lá e ele fala até hoje sobre essa entrevista. Que ele fala assim, foi o que mais me tocou.
Porque a mulher sabe que vai morrer, tem data para ela morrer, ela está doente. E o marido, os filhos estão felizes, alegres, e a mulher está alegre. E aí ele vai perguntar para o marido, ao que você atrela essa alegria dela estar feliz ali no leito de morte? Vocês sabem que ela vai morrer. E tá o marido e os filhos dando a entrevista para ele. E o marido fala assim, olha, o sonho dela era falar de Jesus, do Evangelho, para o maior número de pessoas. E ela realizou esse sonho, porque hoje está falando na televisão do Evangelho. É o sonho dela. E aí a reportagem é rápida, né? Mas ele volta depois que a mulher morreu, ele volta na família. E a família fala, vocês não querem ir no culto com a gente? Eles vão pro culto e ele fica sem palavras, sem reação, porque a família sai de casa, vai pro culto, volta, todos felizes. Falou, mas a mulher morreu. Falou, mas não é isso que rege a nossa vida. Não é o agora, é a eternidade que rege a nossa vida. Não é o que acontece agora, é o que vai acontecer ainda. A gente não vive por um momento. A gente não vive por 10 anos. A gente não vive por 50 anos. A gente vive pela eternidade. E a gente sabe que o nosso sofrimento agora vai gerar muito mais esperança para o que está por vir. Essa é a missão da nossa vida. Essa é a razão da nossa vida. Gente, eu encontrei uma moça, veio me procurar essa semana. Ela falou assim, Ricardo, você é pastor? Eu sou. E você, aquele negócio lá que você faz na sua casa, é o quê? É culto lá na minha casa. Ela falou assim, onde é a sua igreja? Eu falei, em Santo André. Eu falei, nossa, mas você mora aqui? Mora aqui, em Guarulhos. E sua igreja de Santo André é? E você é pastor lá? Não, sou pastor aqui em Guarulhos. Mas em Santo André eu sou membro da igreja. Aí ela falou assim, mas como que é isso? Então a sua casa é uma célula? Eu falei, não é célula. Minha casa é uma igreja, é um culto. Ela, não, mas não é célula, é o quê? Eu falei, é culto, é igreja. Lá em casa é um culto. E ela não ficou ali meio... Quando acabou a aula, ela veio falar comigo e ela falou assim, não, eu fui líder de célula por tantos anos. Falou, a gente tinha na nossa célula 42 líderes, parece, mais de 90 pessoas. E eu e meu marido não tinha vida, a gente teve um burnout. Hoje a gente não consegue ouvir a palavra célula. Então ela vê um culto na casa, ela já cria um obstáculo para ela. Entendeu? Porque tudo que era para ser bom, machucou ela. Machucou o casamento dela, feriu o casamento dela. Mas por quê? Porque era algo para ser bom e acabou se tornando ruim por causa de uma cobrança imediata, de resultado imediato. E o Evangelho não busca resultado imediato. O Evangelho busca resultados eternos. Gera em nós resultados eternos. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor, no verso 5. Por quê? Porque a gente precisa explanar esse Evangelho. O que é moderação? A gente busca a justiça imediata para tudo. A gente estava falando aqui antes, né? De começar sobre a questão de buscar a justiça, que a empresa vai sempre buscar isso. E aí ele fala assim, ó, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Por quê? Porque se nós temos uma esperança futura eterna, esse momento que nós estamos vivendo agora, nós precisamos segurar o freio em algumas coisas. Então, às vezes a gente quer falar sobre tudo, né? Buscar justiça sobre tudo, a gente quer tá certo em tudo, e às vezes tá certo, às vezes a gente está certo, mas se colocar como certo não é o resultado correto. A gente ouviu o Paulo Borges falando, né, Paulo Borges Júnior, e uma frase que ele falou que mexeu assim comigo foi: nós precisamos ser mais sensíveis do que sinceros. E não é ser menos sincero, é ser sincero, mas ter sensibilidade. E o que isso significa? A sensibilidade vai fazer com que a minha sinceridade não seja humilhante para o outro. Não seja degradante, não machuque o outro. Porque às vezes você ser sincero é chamar o outro de mentiroso. Não, você está mentindo sim hoje. Se você é sensível, você vai abraçar essa pessoa e fazer ela entender
que ela está errada. E não colocar isso de forma forçada. Então que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Paulo está preso. Ele tem autoridade para falar sobre isso aqui. Se ele quisesse, ele apelaria para a justiça e não seria preso. Quando a gente vai estudar a história do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, está escrito lá, você vai ver Atos 19, 20, 21, está contando essa história da prisão dele em Roma, e ele tem todas as chances de não ser preso, de apelar para a justiça de Roma. Por quê? Ele é judeu, ele é israelita, mas ele é cidadão romano também. E pela lei ele não poderia ter sido preso. Ele poderia ter apelado para César e falar, ó, pode me soltar agora. Mas não. Ele sabe que daria muito mais fruto ele continuar preso. Então ele é moderado, ele pensa no futuro. Ele pensa o quê? Na eternidade. Ele fala, não, é melhor eu estar aqui. Lembra? No verso, no capítulo 2, onde ele fala lá que o morrer é Cristo. O morrer é lucro e o morrer é Cristo. Ele fala, ó, eu queria muito estar com Cristo, mas acho muito mais importante para vocês, por causa de vocês, eu estar aqui com vocês ainda. O cara tem uma certeza. Uma não, ele tem duas certezas. Se eu ficar, vai dar fruto. Se eu ir, vai dar lucro. Essa é a nossa vida, ele é o exemplo. Ele é o exemplo disso. Aí ele fala aqui, ó, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ações de graça é ser grato, ser agradecido. Ele fala, não se preocupem por coisa alguma, isso aqui é a coisa mais difícil de pôr em prática. Como que a gente não vai se preocupar com as coisas? A gente está sempre preocupado em pagar as contas, a gente estava falando aqui antes, em ter saúde. A gente está sempre preocupado em como comer melhor, como viver melhor, como fazer as coisas melhor, e às vezes a gente vai para a intimidade preocupado em como ganhar mais dinheiro, como fazer melhor as coisas. E ele está falando assim, ó, não fiquem preocupados com coisa alguma. Aí ele dá a dica. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus e não diante dos homens os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Paulo não quer saber o que a gente está precisando. Ele não quer saber o que a igreja está precisando. Ele está nos ensinando aonde levar as nossas preocupações. Onde deixar as nossas preocupações. Porque o que acontece? O que a gente vê muito? As pessoas nos procuram, falam assim, nossa, mas eu estou precisando muito disso agora e eu quero, pastor, ora por mim, porque o meu casamento está ruim, e essa pessoa nunca orou ao Senhor, nunca buscou a Deus, nunca ficou um pouco quieta. Às vezes, a maioria das vezes, a maioria assim, ó, 98% dos problemas são resolvidos que as pessoas trazem para nós. São resolvidos em poucos minutos. Poucos minutos. Se a pessoa falar por 15 minutos, ela resolve os problemas dela. Isso é estatística. Isso é estatística. Isso é estatística. Por isso que o psicólogo e o psiquiatra usam um futon no sofá, a pessoa senta lá. Para quê? Para que ela resolva os problemas dela. Ela vai falar, é estatística, 15 minutos, ela resolve a maioria dos problemas dela. Ela mesma falando. Então a pessoa começa a pôr para fora as preocupações e daqui a pouco ela não tem mais o que falar. Ela fala, nossa, e se eu fizer isso? E se eu fizer? Pronto. E por que a gente não faz isso? Porque a gente não sabe chegar aqui, ó, diante de Deus. O apóstolo Paulo fala que as súplicas de vocês sejam conhecidas diante de Deus. Aí você imagina, a gente ora 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Se a gente orar 15 minutos, a gente resolve os nossos problemas. 15 minutos. A gente já resolveu os nossos problemas. Sabe?
Então, é igual a gente está falando do trabalho. Quando tem algum problema muito grande que ninguém conseguiu resolver, eu tenho essa estratégia. Eu saio de perto de todo mundo. E eu vou para um lugar onde eu fico sozinho, nem que eu vou fazer caminhar lá dentro do trabalho, ir para outro setor, mas eu fico sozinho. Eu gosto disso. Uma das coisas que eu mais gosto é ficar sozinho. E ali eu coloco as ideias no lugar e eu volto com 15 estratégias. Entendeu? E aí jogo na mesa as estratégias. Mas por quê? Porque a gente precisa ter esse momento a sós, com Deus, com nós mesmos. Lembra que eu falei, acho que as 2 semanas atrás, que a melhor estratégia de se conhecer é conhecer a Deus, porque foi Ele quem nos criou. Então, não tem como buscar o autoconhecimento pleno sem conhecer a Deus antes. A busca do autoconhecimento vai desencadear a nossa busca por Deus. A nossa busca a Deus. Porque, como foi Ele quem nos criou, nós vamos chegar a essa origem. E aí, conhecendo quem nos criou, nós vamos nos entender. Nós somos dotados de emoções. E a palavra fala que nós precisamos dominar essas emoções. Nós somos dotados de limitações. E a palavra vai falar que Deus ele rompe essas limitações. Então nós vamos estar sempre nos deparando com a palavra dele e com ele mesmo. Todos os profetas resolveram os problemas falando com Deus. Todos os personagens bíblicos chegaram até Deus. Jesus orou a Deus. Então assim, Jesus, o Deus que se fez carne, nós lemos aqui nessa carta do apóstolo Paulo, ele precisou orar. Por que nós não vamos orar? Por que nós não vamos buscar? É esse o conselho que o apóstolo Paulo dá. E qual o resultado disso? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos buscar. Então, qual é o resultado que nós alcançamos quando nós levamos as nossas preocupações, as nossas súplicas diante de Deus? O resultado está aqui, verso 7. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque a gente busca entender o que está acontecendo. Então, por que eu estou sentindo essa dor? A gente vai buscar entender a origem da dor. Por que eu estou passando por essa crise? A gente vai buscar a origem da crise. Por que eu estou passando tanta dificuldade? A gente vai buscar a origem da dificuldade. E aí a palavra está falando que a paz que excede todo o entendimento. Então você não vai entender o que está acontecendo. Você vai ter paz sobre o que está acontecendo. Mas não, tudo o que está acontecendo está sob o domínio de Deus. Essa é a paz, é isso que precisa nos fazer dormir todos os dias. Sabe? Então, não importa o que está acontecendo, eu preciso descansar em Deus. Preciso descansar no Senhor. Não importa os problemas que estão acontecendo, família, ministério, trabalho, no mundo, a gente precisa buscar essa paz que excede todo o entendimento. E ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus, ele faz uma promessa para os discípulos e ele fala assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. E às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes não, sempre. A gente esquece. Jesus não ia mentir para nós. Se ele falar todos os dias, é todos os dias. É de domingo a domingo. Todos os dias é todos os dias, todas as horas, todos os momentos, em todos os momentos ele vai estar conosco. É promessa dele. Então por que a gente perde tanto tempo levando as nossas preocupações e... não, eu não consigo fazer isso. Aí sim, você precisa procurar alguém. Não, Ricardo, eu não consigo, eu oro 1 hora por dia, eu não consigo ainda, eu não consigo ter paz. Não, você tem um problema, você não está sabendo orar ainda. Você não está sabendo buscar. Aí sim a gente orienta.
E aí a gente vai ter um cuidado, um tempo, vai ensinar. Mas não é normal a pessoa viver de crise em crise. Não é normal. Eu tive um testemunho desse, eu tive um sonho com uma irmã da igreja, a família da igreja, né? Era uma família da igreja. E eu tive um sonho com eles. E eu fui buscar entender aquele sonho. E eu entendi o sonho porque eu ministrei. E após a ministração, ela chegou em mim e me contou um problema da casa dela. E foi o estopim assim do sonho, esse problema. Eu falei, eu tive um sonho assim, assim, assim durante essa semana e busquei em Deus o entendimento. E a partir disso que você me falou que eu entendi qual era o sonho. Falei, a partir de agora você vai fazer isso, isso e isso. E sabe o que era? Deus falou para mim assim, ela me busca só por causa dos problemas. É por isso que ela não sai do problema. Eram os problemas que faziam ela ir para a igreja e não o amor por Jesus. Eu falei para ela, ame a Jesus e você vai acabar com seus problemas. Então assim, a crise no casamento fazia ela ir para a igreja e a crise não acabava. A crise com as filhas fazia ela ir para a igreja e a crise não acabava. Mas você está buscando a Deus errado. Você não está buscando a Deus pelo que Ele fez em você, pelo que Ele é. Você está buscando a Deus para que Ele resolva seus problemas. E aí, se Ele resolver seus problemas, você não vai ter mais problema para resolver, você esquece de Deus. Então Deus acaba virando uma muleta. Deus vira aquele bastão do cego? Quando o cego ter visão, ele vai precisar dele? Não. Vai largar o bastão. Porque ele já tem visão própria. Então nós não podemos buscar a Deus só por causa dos nossos problemas, não. Nós precisamos buscar a Deus, usar a oração modelo lá do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Reconhece que Ele é Deus, adora, santifica. O princípio da oração é a adoração. O que nos leva à presença de Deus deve ser a adoração, uma vida de adoração. Então, qual vai ser a motivação da minha oração? A minha adoração. E a gente está no culto ouvindo Zé Ramalho. Deixa aí. Mas essa questão de buscar a Deus só por causa dos problemas vai nos levar para um caminho errado. E isso não vai nos tirar do problema. Nunca vai nos trazer paz. Essa busca. Paulo fala, as súplicas de vocês, os problemas devem ser conhecidos diante de Deus através de súplica e de ações de graça. Você vai agradecer pelo problema? Não. Então a ação de graça vai ser sempre através de coisas boas. Não vai agradecer, Senhor, eu te agradeço porque eu perdi um ente querido. Não vai fazer isso. A gente vai agradecer por quem Deus é. Essa semana, um casal missionário, conhecido nosso, perdeu um filho. Então eles têm 3 filhos, o mais novo faleceu. E aí eles fizeram um culto em memória ao bebê. Não tinha nem 1 ano, o José. Ficou conhecido como José de Jesus. E eu assisti o culto, né? Tá no Instagram deles o culto. E assisti o culto e quando a Sara a mãe do neném foi falar, ela falou assim, o meu sonho era ter um menino. Eles tinham 2 meninas e teve um menino. Meu sonho era ter um menino e quando fiquei sabendo da notícia que era o menino, o coração se alegrou, todo mundo se alegrou. E agora o sonho vai se realizar. E é verdade, o menino nasceu sorrindo. Todas as fotos, todas as publicações, tudo. Todo mundo que ele via, ele sorria. E todo mundo fala, nossa, o menino só sorri, só sabe sorrir. E ela falou, e ele cumpriu a missão dele. Porque todo mundo que conheceu José via ele sorrindo. Todo mundo conheceu o sorriso dele. E agora ele está junto com o Pai. E está nos fazendo sorrir lá de cima. E é claro, é muito triste passar por isso e ver isso. Eu conheci eles, eram recém-casados esse casal. E de repente, assim, em 4 anos tem 3 filhos. Sabe? E agora eles têm um testemunho. Claro, precisa de um cuidado, precisa de uma atenção. Mas eles têm um testemunho assim, que, eles tiveram um presente de Deus e sabem que esse presente está com Deus. Sabe?
Uma criança, menos de 1 ano, cumpriu a missão aqui na Terra. E se foi. Mas se foi para onde? Para a eternidade. Se foi para a eternidade. Ele se foi da nossa presença, mas está na eternidade com Deus. E é aqui que nosso coração precisa estar. Sabe? E você vê um pai e uma mãe que perderam um filho e ainda sobe num púlpito para pregar sobre isso. E ainda falar lá no púlpito, alegrem-se no Senhor. O meu coração se alegra no Senhor. Será que eu tenho forças para isso? Eu não sei. Porque eu preciso antes buscar essa paz que excede todo entendimento. E quando essa paz que excede todo entendimento guardar o meu coração em Cristo Jesus, eu vou ter força para falar sobre isso. É por isso que a gente não pode olhar para alguém e julgar a pessoa pelo que a gente está vendo, sem conhecer a história, o trajeto, o caminho. A gente precisa olhar para as pessoas e louvar a Deus pela vida, independente do que essa pessoa está passando. Independente. Então, tem alguém sofrendo? Tem um motivo para o sofrimento. Tem um amigo que ele fala sempre sobre isso. O sofrimento tem um propósito na vida da gente, que é nos deixar mais fortes e nos preparar para sofrimentos maiores. É para isso que existe a força. Você se fortalece para conseguir algo melhor. Falei para a Monique, hoje eu fui para a academia fazer musculação, falei para ela, eu tô igual um frango, não aguentando nada. Não aguentando nada. Cheio de dor, porque o jiu-jitsu te quebra todo, né? Cheio de dor, ombro fora do lugar, não consigo fazer o movimento da musculação. No jiu-jitsu eu faço tudo. Na musculação não estou conseguindo. Mas por quê? Estou quase 1 ano parado da musculação. Então, o que isso me ensina? Eu preciso estar sempre em movimento. Se eu quero fazer a mesma coisa, eu preciso estar sempre em movimento. Se eu quero viver o Evangelho, eu preciso estar sempre em movimento dentro do Evangelho. Eu não posso parar. Se eu paro e vou fazer outra coisa e paro o Evangelho, eu vou me atrasar nesse caminho. Então, que se eu quero viver uma vida com Deus, eu preciso estar sempre fazendo isso que o apóstolo Paulo falou, que as suas orações e súplicas sejam diante de Deus. Então, se os meus problemas se resolvem com 15 minutos falando dos problemas, vou falar com quem esses problemas? Com Deus. É claro, a gente precisa de ter esse momento de comunhão, de falar, de se abrir, a gente precisa disso. Mas o momento a sós com Deus, que nem é a sós, né? O momento a sós com Deus nem é a sós, é com Ele. Não é um momento só de solitude. A gente precisa encontrar esse momento. E aí, eu quero só finalizar aqui, ele fala no 8 e 9, ele fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há em algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Lembre-se sempre, quando vocês leem essas cartas do apóstolo Paulo, que ele estava preso. E que ele estava em situações assim, hoje, olhando para a situação, subhumanas. Lembre-se sempre, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, que o Deus da paz estará com vocês. Ele não estava em paz. A gente não suportaria o que ele estava suportando aqui, quando ele escreveu essas cartas. A gente precisa se lembrar sempre disso. Sabe? É por isso que a gente olha para uma medalha de ouro da Olimpíada e se alegra. A gente consegue se alegrar junto com eles, né? Mas não sabe o que eles passaram para chegar ali. Principalmente no nosso contexto, no nosso país, que não apoia atleta nenhum. Não dá o suporte necessário. O cara precisa pagar com os próprios recursos. Fazer ali do próprio bolso. Tudo muito precário. Sabe? Então assim, a gente vai aprender a viver isso quando a gente aprender a ver e respeitar na vida do outro isso aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó,
Tenham em mim esse exemplo. O que vocês viram em mim, pratiquem também. Ele está falando. Por quê? Não, mas o apóstolo Paulo foi preso. O que muitas pessoas faziam? Desistiam. Será que é verdadeiro? Será que está certo o que ele está fazendo? Porque ele foi preso. Então hoje, se eu pregar o evangelho no trem e for preso por causa disso, as pessoas vão, mas é a lei diz que não pode. O evangelho é maior que a lei, é superior à lei. A lei do homem não rege a lei do evangelho. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Justin Bieber se converte e é um fenômeno, se converteu e virou um fenômeno gospel. Se converteu e vários artistas cantaram com ele, Snoop Dogg, Drake, vários artistas gravando música gospel com ele. Aí a maconha é liberada na Califórnia, ele fala que fumar maconha não tem problema porque a lei diz que pode fumar maconha. Ou seja, não é a lei do evangelho que está regendo o coração desse cara. E isso está acontecendo no Brasil, pô. Sabe, é evangélico falando que comemorando a morte de bandido, tomando tiro. Lembra que eu falei? Eu prefiro a vítima viva. Eu prefiro que aquilo não aconteça. Mas está errado comemorar a morte de alguém, em qualquer circunstância que for. Está errado. Está errado você se alegrar pela desgraça que acontece no mundo. Não está certo a gente estar feliz em alguma coisa alegrar o nosso coração, sendo que causou o choro de uma mãe, de uma família, que destruiu alguém. A gente precisa se entristecer pela situação em geral. Então, se alguém teve a disposição de pegar numa arma e de assaltar alguém, a gente precisa se entristecer por toda a situação. E não se alegrar. Não, mas o cara é mau. A gente também é. A gente também é. Talvez a gente só não teve a oportunidade de ser mau à altura dele. Mas a gente também é. Amém? Não vou entrar nisso não, mas... Vamos orar? Oi, Keu. Vamos orar? Vocês viram hoje que caiu uma aeronave lá em Vinhedo? Acordei agora à tarde e vi a notícia. E isso mexe com a gente, né? Isso mexe. Na semana passada eu atendi o pessoal dessa companhia, os passageiros dessa companhia. Semana passada. O avião não levantou o voo porque estava com problema na hélice. Nossa, será que é esse ou não? Não sei. Não sei. A mesma aeronave, você fala, né? Não sei. Mas é triste, né? Quando a gente vê essas coisas. Porque esse estava chegando, né? Quando o pessoal da Chapecoense caiu, a gente almoçou com eles, pô. Os caras eram fenômeno. Um time pequeno estava indo para a final da Mercosul. Os caras fenômeno. E a gente almoçou. Nesse dia a gente foi almoçar no restaurante lá. Ele estava lá, a gente conversou com um monte deles, dando parabéns, todo mundo, porque eram os caras desconhecidos, né? E no outro dia acordou com a notícia. É ruim pra gente lá, né? É meio triste. Meio não, né? É triste. 60, mas vamos... é muita gente. É muita gente. As famílias dessas pessoas. Aí saiu, né? Não conseguiu chegar aqui, né? Agora eles já estavam indo pra cá, né?